Boa noite, Boa noite, tudo bom? tudo jóia? Boa noite, tudo Obrigada. bem? Bom, obrigado aí por ter topado participar dessa live, né? Tão importante que é falar sobre comunicação de más notícias e ninguém melhor do que você, uma expert, uma especialista. Imagina. Então, boa noite aqui para quem está conosco na live. E antes de mais nada, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho aí da sua formação, né? Da sua atuação como psicóloga, principalmente especializada nesse assunto. Então, obrigado mais uma vez, boa noite a todos. Vamos lá. Boa noite a todos. Eu queria agradecer imensamente o convite, né? Falar desse tema é algo extremamente especial para mim. Então, só para, né, para a gente iniciar. Eu sou formada em psicologia no estado do Mato Grosso. Estou em São Paulo já há 5 anos. Especialista na área de avaliação psicológica, na área de psicologia clínica, estudante apaixonada pela área hospitalar, psicanálise. Fiz residência pelo Hospital da USP e estou aí há 5 anos à frente do hospital. E eu realmente me apaixonei pela área do pronto-socorro, da sala de emergência, da urgência e emergência e de toda essa imprevisibilidade que a emergência traz para a gente, né? Então, assim, acho que você, mais do que ninguém, sabe muito bem o que é isso. Então, de manhã tá de um jeito, à tarde é de outro, e a gente nunca sabe Pois o é, que espera daqui meia hora. exatamente isso. A imprevisibilidade talvez seja a situação que ela é muito positiva, porque a gente não gosta de rotina, não é? Não. E, em contrapartida, a gente nunca sabe o que vai encontrar, né? Nunca sabe o que vai acontecer. Então, muitas vezes, isso numa situação um pouco mais crítica, ela nos coloca muitas vezes não digo em risco, mas é difícil a gente saber conduzir algumas coisas que acontecem, né? Principalmente aí no contexto do pré-hospitalar, que, poxa, a gente chega para atender e muitas vezes o socorro se transforma numa comunicação de más notícias, né? Com a família, com os filhos, com os parentes. Eu tenho diversos casos, acredito que os colegas que estão entrando aqui também, que trabalham com o pré-hospitalar, já passaram por isso. E para a gente começar, eu gostaria que você nos ajudasse no seguinte cenário. Olha só o que já aconteceu comigo algumas vezes, não foram poucas vezes, não. Bom, nós somos chamados para atender uma ocorrência, como de costume, a gente faz ali a regulação, toda a triagem, né? E despachamos o recurso. O que é muito comum entrar é a seguinte situação: algum familiar, algum parente encontra uma pessoa da família caída em algum cômodo da residência. Uhum. Possivelmente inconsciente, é difícil de extrair informação numa hora dessa, porque as pessoas ali entram em pânico mesmo, é natural que socorra, porém a gente, acreditando na situação, a gente vai lá para atender, então vai o médico, vai o enfermeiro, vai o condutor. Bom, muitas vezes a gente já encontra o paciente em óbito, tá? Até mesmo algumas vezes até com um certo tempo, tá? A gente consegue ali entender que aquilo já faz horas, eventualmente, né? E para a família, muitas vezes isso é um choque, porque qual que é a resposta deles, né, Girão? Poxa, estava tão bem até agora, eu falei com ele tem 1 hora atrás, ele acabou de sair do hospital, ele não tem nada, ele não tinha pressão alta, não tinha diabetes, enfim, né? E isso vai ali acumulando uma série de sensações com a família, né? Interpretações da família, tentando eventualmente achar um culpado ou alguma culpa para o fato, né? Para o desfecho ali. E muitas vezes, mesmo que nós empenhamos esforços, iniciamos medidas de reanimação, de ressuscitação para esse paciente, porém a gente acaba constatando óbito em algum momento, ainda sinto muitas vezes que a família não compreende muito bem esse momento. E os questionamentos começam a surgir, né? Como que você coloca para a gente, com a sua experiência, como que seria a abordagem para um familiar que naquele momento de receber a notícia que o seu pai, que a sua mãe, que o seu irmão,
que em tese, né, estava bem, agora subitamente acabou falecendo. Qual que seria o meio, né, mais seguro de a gente dar essa notícia? É no mesmo local que o óbito se encontra? É tirar desse local? É tentar encontrar pessoas ou outros parentes? O que, que você dá para nós de dicas? E se existe alguma sequência lógica para isso? Como é que você nos ajudaria a trabalhar esse cenário? A gente tem cenários distintos, né? A gente tem o que é o esperado dentro do pronto-socorro, né? Uhum. E a gente tem o que está em cena, que é o que você está exatamente trazendo para a gente. Até uma Sim, vez que a família já percebeu, já constatou, já observou e já sabe do que se trata. Então eu falo sempre que assim, nunca é fácil, em cenário nenhum. Tá? E não tem como ser mais ou menos. Eu sempre falo isso. Né? Não tem mais ou menos morto, né? Não tem mais ou menos grávida, não tem mais ou menos. Não tem como. Você tem como dizer, né? Você tem o apoio, você precisa ter empatia e estar disponível para a família nesse momento, mas não tem meio termo, né? E eu acho que isso é o mais difícil, porque a família se cobra. Por que que eu não percebi? Por que que eu não fiz? Por que que o resgate não veio antes? Por que que ele estava comendo? Então, assim, e vira uma condição do e se, e se, e se, exato. e a gente Uhum. não tem essas respostas naquele momento, tá? Então, o que é primordial, tá? Ver quem da família tá um pouquinho mais organizado para conseguir compreender as informações. Emocionalmente abalado, todos vão estar. Não tem como, ainda mais quem presenciou. Tá? Visto quem está mais organizado, né? Tentar explicar a condição clínica, que muitas vezes não tem resposta, né? Até porque é algo aí que vai precisar ir para a investigação, para o serviço de verificação de óbitos, para o IML, né? A gente entende a condição do óbito, mas o que causou? Muitas vezes nem a gente tem essa resposta, Sim. principalmente nesses casos. Então, tentar explicar para a família o quê? Que o atendimento foi realizado, que o que estava dentro do possível para a equipe foi feito, tá? E que, infelizmente, ele não respondeu às medidas, tá? O que eu sempre peço para os médicos quando a gente está nesses atendimentos, deixe muito claro, né? O que vocês tentaram, né? O que foi feito, Tá. né? E assim, e muito cuidado com termos, né? Voltando um pouco para a condição do hospital, eu sempre peço para que assim fale de uma forma mais, não é carinhosa, né? Mas numa condição um pouco mais humana. Uma vez eu ouvi um médico falar de um acidente, um médico falar assim: ah, ele chegou todo arrebentado. Eu olhei, o que que eu faço com essa família agora? Né? Então, assim, cuidado com termos, né? Perfeito. Olha, ele chegou em estado muito grave, o coração já não estava batendo direito, né? Mas mais do que isso, além de conseguir organizar a pessoa que está um pouco melhor para absorver as informações, também deixar aqueles que estão extremamente desorganizados, em crise, se jogando no chão, desmaiando, com vontade de vomitar. Né? A gente vê de tudo frente a isso. Cada pessoa Sim. reage de um jeito. Ele precisa dessa reação. Então, assim, também não dá para podar isso. Não, não chora, não, não fica assim. Tá. Não foi o melhor. Não tem cabimento, né? A gente podar isso. Né? É uma reação emocional que precisa sair. Né? É ali naquele momento que isso precisa ser expressado. Pesquisas mostram que entre 5 a 7 minutos a crise vai dar uma amenizada. E a nossa prática mostra isso mesmo, né? Uhum. Então, se a família se jogou no chão, é o tempo dela.
né? A gente vai acolher, a gente vai contornar, mas ela precisa disso naquele momento, tá? Então, essa condição de respeitar tudo aquilo que está acontecendo. Não dá para a família reagir bem. Não tem como. É diferente de uma Perfeito. doença que você vai acompanhando, que você vai trabalhando com a família, que a família vai vendo o sofrimento, vai vendo a condição do corpo, o que é abrupto, o que traz da Sim, emergência, do SAMU, da urgência, do acidente, ninguém espera. Ninguém está exato. preparado. A gente já não está preparado para aquilo que a gente já vê, já observa. Imagina para o que a gente não espera. Ah, perfeito. Acho que você conseguiu condensar muito bem a percepção que a gente realmente tem na cena, né? Sempre tem alguém da família muito abalado, muito Muito. desorganizado, agitado. Não é incomum eles até muitas vezes pedirem: olha, atende ela, dá um calmante, né? Faz alguma coisa, vê a pressão. É muito comum a gente escutar isso. E é uma reação que precisa realmente ser colocada para fora, né? Precisa, Isso de exato. fato a gente acaba respeitando, até porque naquele momento, qualquer tipo de abordagem ela vai ser muito complicada, ele não está ali conseguindo te ouvir, né? Eu acredito que seja isso. E Exatamente. isso que você falou é uma verdade, porque assim, né? A gente acaba constatando o óbito, e é claro que isso demora, porque a gente precisa de um documento, precisa preencher a papelada, precisa orientar a família. E, de fato, essa pessoa que muitas vezes está muito alterada, ao final, né, na hora que nós estamos ali finalizando a orientação, ela já está um pouquinho mais calma, né? Ela já está minimamente compreendendo ali a situação inicialmente, então a gente consegue até conversar, explicar melhor, né, para ela, como você bem disse, e pelo menos no SAMU a gente toma muito esse cuidado de não usar termos técnicos nesse momento, né, de ser extremamente técnico, né, falar o que foi feito ali do ponto de vista muito médico e sim explicar de uma forma, adaptar a nossa linguagem, eu acho que isso é importante, para que eles entendam os esforços que foram empenhados, né, naquela ocorrência, é, deixar claro a condição clínica prévia. Eu sempre pergunto, olha, né, o seu familiar, ele já tinha, né, uma série de doenças, como a senhora sabe, deixo eles até complementarem essa fase, né? Não, ele já estava tratando, tinha doença no coração, tinha pressão, tinha infartado recentemente. Então eu falo, pois é, né? Infelizmente todas essas doenças, a condição, a idade dele, infelizmente, né? Enfim, a gente sempre consegue ali iniciar uma conversa, tenta sentir, né? Ter aquela sensação de como ele consegue participar desse diálogo e dessa forma a gente lança aí o nosso enredo para que ele também vá participando. Isso geralmente dá muito certo. Mesmo em pacientes, como você bem disse, que muitas vezes a gente vai atender, que já estão sendo acompanhados, por exemplo, com cuidados domiciliares, ou aqueles pacientes que já em cuidados paliativos, né, em cuidados de final de vida, ainda assim a gente percebe que os familiares eles têm pouca compreensão ainda nesse momento, mesmo que a equipe, né, os médicos, o paciente já tá paliativado, mas mesmo assim eu vejo que talvez seja até algo mais do brasileiro, né, do latino, não conseguir entender esse momento, né, dessa transição, e muitos ficam ali extremamente abalados, mesmo sabendo que isso era um fato que iria acontecer ali em pouquíssimo tempo, né, principalmente nos pacientes oncológicos, pacientes terminais. E no caso, como até um colega aqui que está acompanhando, ele citou, ele fala assim, né, um acidente onde a gente, muitas vezes, há um atropelamento, a gente chega para atender e já constata que esse paciente tem lesões incompatíveis com a vida, e então constatamos óbito no local. E não é incomum familiares chegarem na cena do acidente, porque às vezes alguém está passando, conhece o carro, reconhece a moto, reconhece o corpo, fala, olha, acabei de ver seu parente, está caído aqui, e a família chega. E nessa situação, eu te digo que é a mais estressante, porque nós estamos no meio da rua ou no meio de uma rodovia. Essas pessoas elas ficam ali no estado, né, um transtorno tão grande que elas se colocam em risco. Muitas vezes querem Uhum. atravessar e atravessar a rodovia, ir para o canteiro e se jogar, enfim, né? E é muito difícil conduzir. Por quê, né? Você tem a situação ali para finalizar,
eventualmente, né, proteger aquele corpo até que chegue uma autoridade policial, alguém que vai ficar ali responsável por guardar aquele corpo, né, por preservar a cena, muitas vezes a cena de crime também, né? E o familiar chega, quer mexer no corpo, quer abraçar, né? Isso a gente percebe muito. Você teria alguma orientação, alguma dica para que a gente possa minimamente atuar nessas situações onde tudo fugiu do controle? Estamos no meio da rua, chega um familiar muito abalado, quer mexer no corpo. Qual que é ali, ou se existe de alguma maneira um pouco mais tranquila para a gente abordar? Eu tiro ele, eu coloco ele dentro da ambulância. Qual que seria ali a melhor situação para conduzir? Porque é uma coisa que acontece e a gente realmente fica ali minutos tentando digerir aquilo e pensando numa alternativa segura para conduzir. Como é que você fala? O que você tem a dizer sobre essa situação? Eu digo que assim, por mais que a gente entenda, né, ninguém nunca está preparado. E o que Nunca. sempre a família pede é justamente para ver. Por Sim, quê? Porque tem uma condição aonde a gente nega absurdamente. Então, assim, não, isso não é real, isso não aconteceu, não é ele. Então, constatar, ver, olhar, é trazer para o real que aquilo aconteceu. E aí perfeito. a situação de impotência, né, não tem mais o que ser feito. Né? É onde a família normalmente para e fica na condição do acabou. Não tem mais nada para dizer, para fazer, para mudar. Né? E essa visão, principalmente em cena, ela é muito dramática. Né? É uma Sim, condição que você nunca mais apaga do consciente, do inconsciente de uma pessoa, né? E assim, não só isso, estudos também comprovam que qualquer pessoa que passa por uma situação crítica em relação a isso, né, vê um familiar no chão, e já em óbito, né, muitas vezes numa condição visualmente ruim, a sim, chance dele desenvolver, né, transtornos sérios, né, após isso, e isso perdurar de 2 a 5, até mais anos em relação a isso, a esse fato, é de 20 a 30%. Então, isso vai acontecer. Né? Essa cena você não vai tirar da cabeça da pessoa. Então, sim, se existe a possibilidade já de conseguir tampar, de não deixar a pessoa ficar ali ok, né? Normalmente a gente escuta assim, mas é o meu pai, mas é a minha sim. mãe, mas é o Uhum. meu irmão. Quem é você para falar isso? E aí a gente fica naquela saia justa, mas assim, aquela cena em si não vai mudar a condição, só vai prejudicar, só vai afetar muito mais o emocional, o psicológico e desestruturar ele ao longo da vida. Tá? Então, Perfeito. sim, se você tem uma equipe que consegue te ajudar nesse sentido, tire a pessoa do local, né? Coloque na ambulância, dê água, né? Sente Uhum. do lado. Você pode até não falar nada, porque eu falo que assim, às vezes não tem palavra que resolva, que minimize, que ajude, mas esteja presente, se faça presente, esteja disponível para aquela pessoa. Perfeito. Para tudo. Às vezes ela não vai conseguir lembrar o número de alguém para conseguir ligar. Ou às vezes ela vai querer ligar para todo mundo e é a hora de você falar: pera, calma, isso é uma notícia que a gente não dá por telefone. Né? As pessoas vão vir aqui de carro ou de moto correndo. Né? Então não é Exato. assim. Uhum. Vamos com calma, a gente vai resolver. Né? Eu estou com você, mas vamos devagar, uma coisa por vez. Né? Então, assim, tentar controlar essa crise é fundamental. Né? É claro que a gente tem, né, o que é uma má notícia? Né? A má notícia é qualquer coisa que vai mudar drasticamente o futuro e a vida de uma pessoa. Tá? Então, a condição de um acidente, de uma amputação, de uma doença crônica, de uma doença terminal, do óbito de uma pessoa que a gente ama muito, né? Isso muda, né? Isso é uma má notícia. A gente está preparado para uma má notícia? Não. Com A gente certeza não. sabe que ela vai acontecer?
ok, a gente entende, por exemplo, que os nossos avós e que os nossos pais vão morrer primeiro. Mas a gente está preparado? Não. Eu sempre falo isso para as pessoas. Não tem como estar preparado para esse momento. A gente tem a sensação, né? E se a gente pudesse, porque o nosso amor é extremamente egoísta, que as pessoas que a gente ama vivessem 120 anos lá em casa, Com certeza. saudável, bem, né? Se a gente pudesse, era isso que a gente queria. E seria pouco. Nunca é o bastante. Porque a gente ama, tá? Então, e mais do que isso, a condição da medicina no Brasil, do profissional da saúde, ele não é treinado a comunicar. Uhum. Ele é treinado muito bem tecnicamente, mas a habilidade de comunicação, eu falo que muitas vezes a primeira notícia de óbito é do residente. E ele já está formado. E ele está ali, ele está na cara do gol. E agora? O que Pois que eu é. faço? Né? Então, assim, dá pra gente ver, eles entram em pânico na hora de dar a primeira notícia de Sim. óbito. Porque realmente isso não foi ensinado, isso não foi treinado, isso não é nem falado, né? Quando eu comecei no hospital, eu percebi que duas palavras não eram pronunciadas: morte e câncer. E, gente, né? Como assim? Por que ninguém pronuncia isso? Por que ninguém fala essas duas palavras? O que que acontece? Né? Então, tudo que dói, né? A gente evita, a gente nega, a gente foge. Ok, por uma condição de defesa, mas isso acontece e a gente precisa enfrentar. E Perfeito. aí? Você colocou uma situação que aconteceu comigo. Durante a faculdade de medicina, eu nunca tive nenhum tipo de matéria ou alguém que nos explicasse, né? Apesar de ter um período, salvo engano, né, de psicologia médica, mas nem na psiquiatria isso foi colocado para nós, né? Muito pelo contrário, é só um monte de doenças e ninguém nos ensina a conversar com o paciente, com a família. Então eu senti muita falta e na residência, obviamente. Quando eu fui dar comunicação, falar, né, para um familiar que o paciente morreu também. E assim, né? Eu era R1, o R2 falou, cara, vai lá conversar com a família e explica lá que morreu. Eu falei, cara, como assim? Como é que eu começo a falar isso? Né? Por onde eu começo? Você não vai comigo? Falou, não, não, vai lá. Então, era uma coisa empurrada, né? Poxa, é o momento que você está exposto, a família ela vai te questionar uma série de coisas e você vai gaguejar, você vai se enrolar. E nessa situação se torna temerário, né? Para o médico, para o residente, para a instituição. Né? Você pode ali falar alguma coisa que, poxa, pode comprometer uma série de situações, né? E o que eu percebo também algumas vezes, né? Que as pessoas gravam. Elas têm agora a mania de gravar as conversas, gravar as situações com o celular. E não é incomum, né, um familiar, quando chega na cena, nós atendendo ou finalizado o atendimento, eles começam a gravar, a filmar mesmo, alguns ali na cara dura, sem realmente pedir nenhum tipo de autorização, enquanto você Tirar foto do conversa. crachá ou do nome que tá no Isso, macacão. exato. E isso é muito constrangedor para nós, é agressivo. Então é difícil também de lidar com isso, né? É, E hoje o mundo está assim, né? Você está sendo vigiado, está sendo filmado, vai ser questionado sempre. Então essa é uma situação que eu coloco aqui para a gente discutir. E até mesmo pegando essa primeira situação que eu te falei, né? Desses óbitos por trauma, seja ele em via pública, e principalmente nas rodovias, né? Onde a gente acaba vendo e se tem alguma outra família seguindo esse carro ou indo atrás e presencia o acidente, param, e é um outro acidente que acontece, o que geralmente nós fazemos é pedir apoio de autoridade policial. Daí eu queria te perguntar, tem situações que isso ajuda muito, tá? E tem policiais que são extremamente habilidosos, né? Que possuem até, principalmente os bombeiros,
que possuem aí um treinamento muito interessante, né, que eles falam muito sobre suicídio, então eles vêm sendo preparados de uma forma interessante para esse tipo de abordagem, situações mais críticas. Não estou dizendo que numa condição dessa de comunicar más notícias, mas me parece que eles têm um preparo psicológico muito interessante. E eu queria saber a sua opinião, se é válido, muitas vezes, uma situação como a nossa, né, fora do ambiente hospitalar, pedir o apoio da autoridade policial, ou se isso para a família, né, você como expert, se torna algo, poxa, por que ele chamou a polícia? Será que ele está duvidando de algo? Será que eu vou me comprometer? Será que ele está suspeitando que eu não cuidei do meu familiar? Qual que é a sua visão em relação a isso? Porque muitas vezes é a única opção que a gente tem, tá? Porque é uma agitação, é uma série de pessoas que a gente não controla a cena, e a cena começa a se tornar insegura para nós, profissionais, e para os familiares, porque eles ficam correndo, eles ficam andando, é carro passando, muitas vezes o tráfego não está ali parado, e policiamento, trânsito, bombeiro, enfim, quem puder nos ajudar, muitas vezes a gente acaba acionando. Na sua percepção, isso é algo que é válido ou na família é algo que, poxa, eles estão querendo que eu fique quieto ou estão querendo que a polícia aqui faça algum questionamento em relação ao fato? O que você coloca para nós em relação a essa situação? Eu acredito que, assim, qualquer condição de pessoas que venham a ajudar nesse momento é válido, né? Eu acho Tá? que não a condição da polícia, numa condição punitiva, agressiva, nem Uhum. nada do tipo, né? É isso que você disse Sim, para mim. Muitas vezes sim. eles estão até muito bem preparados. Então, assim, por que não? Né? Em alguns Tá. casos, até mesmo no hospital, né, se necessário, conforme a condição de irritação, de agressividade da família, até, né, na condição de segurança dos profissionais de saúde, né, Perfeito. nós também solicitamos, porque assim, a reação emocional, a gente não sabe o que vem. É o que a gente falou quando a gente começou a live. É a imprevisibilidade. Sim, Eu não sei como a total. pessoa vai reagir. Né? Ao mesmo tempo que ela pode se jogar no chão, ela pode vir para cima da equipe. Nós estamos sujeitos, a gente não sabe o que vai acontecer. Né? Tem casos que a gente acha que a família vai enlouquecer. E a família vai acompanhando, você consegue ir nos passos, né, da sequência do que é o esperado, do que a gente Sim, programa mais ou menos, e a família consegue acompanhar. Tem perfeito. casos que a gente mal consegue entrar na sala. A gente entra na sala, a família voa em cima da gente, né? Ele morreu, ele morreu, ele morreu, chacoalhando, né? Então, Uhum. assim, tudo o que é para ajudar, para conseguir controlar, para conseguir acalmar, para conseguir acolher essas pessoas, sim, é válido, sem dúvida alguma, Perfeito. tá? Às vezes tem essa situação da própria segurança da equipe, daí é inquestionável, né? A gente vai acionar por conta de um risco ali iminente de uma agressão, né? Alguma coisa. Comigo nunca aconteceu agressão, mas eu já fiquei em alguns momentos ali bastante apreensivo, porque um familiar, né? Geralmente, e nem sempre é um familiar mais próximo, né? Engraçado isso. Geralmente é um familiar até um pouco mais distante, que ele chega ali ensandecido, né? Sim. Tentando achar culpados e questionar o médico, né? Ele chegou depois, nem sabe o que aconteceu, nem sabe se a gente prestou atendimento ou não. Ele é muito questionador, né? Já apontaram o dedo na minha cara, enfim, eu já tive algumas situações assim como essa, mas nunca fui agredido. Mas extremamente questionado, sim, tá? Eu vi que o senhor não fez, não deu choque, não fez, né? Enfim, é uma série de questionamentos, né? E hoje, infelizmente, né, a internet, a televisão, ela traz muitas coisas aí que eles tiram, né, de seriados, de filmes que não, aquele equipamento não tem, vai dar choque, não vai, vai dar remédio. Então isso é uma situação que também atrapalha. Uma situação que eventualmente eu faço, eu coloco em prática, se tem alguém da família que está muito tranquilo, que está calmo, que até por telefone a gente já orientou ele, por exemplo, começar uma manobra ali, uma compressão torácica, né, uma massagem cardíaca, essa pessoa ali, muitas vezes ela pode se tornar um aliado, uma pessoa que depois a gente vai conseguir conversar. Então, se essa pessoa está muito calma, muito tranquila, muitas vezes eu deixo ela até ela junto com a gente ajudando, por exemplo, segurando um frasco de soro, ajudando a gente a pegar algum material.
ela se sente ali importante, né? E aquela sensação de pertencer até mesmo à equipe, ele se sente, ele fala, poxa, que legal, deixaram ajudar. Por mais que é um parente dele, ele acaba vendo que houve ali um empenho, houve ali uma atuação da equipe, né? E eles se sentem muito satisfeitos com isso e depois eles nos agradecem. Falam, poxa, obrigado, vocês chegaram, vocês ajudaram, eu vi que vocês fizeram de tudo, mas eu sei que infelizmente ele não resistiu. Então isso traz para nós uma segurança, mas nem sempre tem um familiar ou uma pessoa nessas condições que eu te falei, né? Geralmente não é isso. E uma outra situação que a gente acaba encontrando, tá lá, né, um familiar caído ou inconsciente na cama, muitas vezes alguém está até abraçando ele, né, já em óbito ou inconsciente, a gente precisa começar a atender até para reconhecer se está parado ou não. E as pessoas demoram, né, para sair, elas querem abraçar, elas querem se despedir. Eu estava no atendimento recentemente, um familiar, a gente estava fazendo ali uma RCP, né, e o familiar chegou assim para mim, doutor, eu posso colocar esse tercinho na mão do meu familiar? Eu estava no meio ali do atendimento, né, e eu falei, claro, faça isso. Né? Ele colocou na mão ali da esposa dele, uma senhorinha, e fechou a mãozinha dela, assim. Cara, aquilo me tocou e depois ele ficou ali, né, na cozinha ali orando, né? Até dava para ouvir algumas coisas que ele estava falando. Mas aquilo me tocou de uma forma e aquele gesto dele foi tão bonito que depois, né, que a gente constatou, né, eu peguei, né, esse tercinho e entreguei para ele e falei, não, doutor, isso aqui vai ficar na mão dela, isso aqui não pode sair mais. E falei, cara, então vamos lá, eu te ajudo, você deixa com ela, vai ficar na mãozinha dela. E isso foi um gesto tão bacana, né, desse senhor, dois idosos, um casal de idosos, que eu falei, caramba, né? Olha que ensinamento que ele me deu, né? Como é uma pessoa compreensiva, com uma pessoa que tem uma percepção muito interessante ali dessa passagem. E outra coisa que eu percebo, né, eu não sei se é algo que realmente você pode nos afirmar, em relação a alguns tipos de religião. Né? Eu não gosto de discutir religião, mas eu entendo que, principalmente aquelas pessoas que praticam o espiritismo, tá? Elas têm uma percepção um pouco melhor dessa transição em comparação com outras religiões. Isso é algo que realmente existe ou é algo que nesse momento não faz tanto sentido? Nunca questiono, não pergunto qual religião, mas eu percebo que muitas vezes os espíritas, eles até falam algumas coisas ali logo após o fato, que fala, caramba, né, que reflexão interessante, que percepção bacana desse momento e algo que eu não sei se você tem ali alguma coisa para acrescentar em relação a isso, ou é algo que de fato a gente precisa não opinar, não falar e deixar eles conduzirem. Mas eu percebo que tem uma percepção um pouquinho mais elaborada, mais avançada, um pouco mais trabalhada desse tipo de religião, vamos assim dizer. O que você diz? Foi igual eu, né, comentei. A condição da morte, ela é velada, ela é excluída, ela é negada, né? Sim, Então, qualquer entendimento e qualquer religião que consiga olhar para a condição da morte como um processo natural da vida, porque de fato é isso que ela é, sim, facilita muito, né? Então, assim, é claro que quando a pessoa tem uma percepção de entendimento em relação a isso, fica muito mais fácil conduzir isso, né? Eu falo que culturalmente a morte ela tinha que ser vista de outra forma. Não poderia ser tão duro dessa forma, não poderia ser tão drástico quanto é. Uma vez que a perfeito. gente entende que nós vamos perder as pessoas, ou que nós iremos primeiro do que elas. Né? Então, assim, não dá para continuar numa condição de que, assim, não, isso não existe, eu não quero saber, não vamos falar disso. Até quando? Né? Porque Pois na é. hora que o fato acontece, a gente perde o chão, a gente não sabe para onde vai, a gente não entende, não aceita, não quer. E aí o sofrimento é imenso, não só pela condição da perda,
da saudade, mas pela condição da não aceitação, da Sim, negação mesmo frente a isso, tá? Então, assim, dá para a gente olhar de outra forma para isso, né? É claro que existem situações e situações. Quando eu preciso dar uma notícia dessa, junto com um médico, para um filho, eu falo que eu tenho bons argumentos, né? De que, assim, vamos pensar no processo natural da vida, né? Vamos entender a condição do corpo. Vamos entender que lá no nosso contrato de filho, lá na nossa última cláusula, tá lá que essa dor é nossa, que é sim, a gente que precisa passar, que se a gente está passando é porque o processo natural se deu. Quando eu preciso dar uma notícia dessa para um pai ou para uma mãe, às vezes eu não tenho argumento. Né? Porque aí eu inverti o processo natural. Né? Como explicar para um pai exatamente. ou para uma mãe que o filho dele não Sim. vai mais voltar para casa? É. Né? Essa é uma situação que realmente ela é muito, muito difícil, principalmente aí nas mortes por trauma, né? Uhum. E nós do SAMU constatamos muito isso, de pacientes jovens, acidentes de moto, a violência, e sempre chega um familiar, né? E é muito doloroso, né? Porque são pessoas Uhum. jovens, são pessoas ali que estão iniciando a sua vida adulta muitas vezes, né? Super Dez- saudável, Saudáveis, 20, cheio de 18, sonho. né? Começando e teve um caso que me marcou muito, vou até comentar aqui com você, foi uma jovem que ela estava indo para o trabalho, tinha acabado de comprar uma moto e ela fez uma conversão errada na 9 de julho, aqui em Jundiaí, e foi atropelada. E nesse dia, né, ela estava com o pai, comprou a moto, parece que o pai disse que ela estava um pouco atrasada, enfim, ela foi atropelada, né, por uma conversão errada. E faleceu no local, né? Uma lesão gravíssima, enfim. E esse pai chegou ali na cena e ele falou, não, ele não acreditava, ele estava em choque porque 5 minutos atrás eles estavam conversando, né? Ela super feliz que tinha adquirido ali um bem, estava no emprego legal e subitamente tudo acaba, né? Os sonhos acabam, as expectativas, as esperanças e imagina o quanto isso não repercute para a família, como você bem disse, né? O estresse pós-traumático, né? Não sei se exatamente essa é a palavra que isso gera para a família. E eu acho que você citou aí em algum momento aqueles mecanismos de defesa do ego, né? A negação, depois a culpa, né? Todos aqueles processos que a gente entende e o pai começou a se culpar porque ele deveria levar ela, porque ela ainda não tinha tanta habilidade para dirigir, ela estava atrasada e começou a se culpar muito, dizendo que ele foi o culpado por isso. E a gente teve que atendê-lo. Literalmente a gente Uhum. atendeu ele, tanto é que ele foi removido para o hospital porque ele entrou ali numa crise ali emocional, né, choroso, enfim, muito ansioso. Eu falei, eu fiquei até com medo de se a gente liberasse ele, ele fosse embora, ele cometesse alguma coisa, entendeu? Ele tentasse alguma coisa. E então a gente optou por levar ele para o hospital nesse dia e ele foi atendido, né? E eu acho que foi o melhor a se fazer por ele naquele momento, porque eu entendi que ele poderia eventualmente até cometer o suicídio, né? Isso aí não saiu da minha cabeça. Eu falei, esse cara, se ele sair daqui, ele vai fazer uma bobagem. Então a gente fez isso com ele. Não foi uma única vez que eu fiz isso porque eu tive ali uma impressão muito estranha, né? Que ele começou a falar Uhum. algumas coisas, se culpar demais e talvez ele poderia cometer alguma coisa nesse sentido. Bom, gostaria que agora a gente falasse um pouquinho, né, do protocolo Spikes. Vamos lá. Algo que nós aí muitas vezes descobrimos depois que a gente se forma, depois que vai trabalhar com emergência, depois que vai trabalhar em pronto-socorro. Nunca ninguém me falou de protocolo Spikes, eu que fui estudar depois por conta e por alguns colegas que falavam disso. Eu falei, caramba, por que esse cara tanto fala disso, né? Tem um colega do SAMU, o Dr. Marcelo Camura, que foi uma das primeiras pessoas que eu ouvi falar sobre isso e depois a gente estudou junto, e ele é um cara que brilhantemente coloca isso em prática nas ocorrências que ele vai atender
com o SAMU, tanto é que ele é uma pessoa que recebe muito elogio no 56 da prefeitura, e é engraçado, né? Elogios de pacientes que ele foi lá constatar óbito. Olha que coisa bacana, né? Ele conduz tão bem isso que as pessoas ligam para elogiar a postura dele na comunicação de um óbito, de más notícias. Então é um cara que ele é fantástico nisso. E ele frisa muito isso lá para os residentes, para os alunos que fazem estágio conosco. Mas eu gostaria que você comentasse qual que é a importância de você estudar o tema e qual a importância, né, de todo aquele preparo, né, de todas as etapas, né? O protocolo Spikes ele é dividido em algumas etapas, né? Ali do planejamento, a entrevista, ali depois da avaliação, a percepção. Gostaria que você comentasse de uma forma sucinta aqui para o nosso público o que ele é, por que ele foi criado e como ele pode ajudar a equipe, né? O médico, o enfermeiro ali, as pessoas que trabalham na área a passar uma informação de más notícias para a família. Bom, ele é um protocolo muito utilizado, né? Principalmente fora do Brasil, né? A gente entende que no Brasil a gente ainda tem um pouco, significativamente, essa dificuldade, né? Sim. Nos Estados Unidos, 63% dos programas de universidade, elas ensinam e preparam a condição dos médicos para má notícia, né? E partindo disso, o protocolo Spikes, ele foi elaborado por um grupo renomado de oncologistas, tanto canadense quanto americanos, né? E ele foi divulgado, né? O estudo foi, né, elaborado aí no ano de 2000. Se a gente pensar, não é tão velho assim, né? Não. Desde quando a gente dá más notícias, né? Muito E tempo e talvez ele tem 20 anos. Exatamente, talvez numa condição precária, né? Por quê? Porque muitas vezes a condição da notícia, da má notícia, não bem estruturada, ela também tem a ver com a condição do medo do médico, do receio, né, da condição, é claro, do processo, da filmagem, de inúmeras coisas em relação a isso, né? Então, estruturar a condição de falar isso bem, de conseguir se comunicar bem é fundamental. Então, partindo dele, né, protocolo Spikes. O que é isso? Ele tem 6 etapas, né, digamos assim. Eu sempre falo que, às vezes, na emergência, a gente não consegue seguir ele do início ao fim. Mas Perfeito. tudo bem, né? Eu falo que muitas vezes a gente acaba pulando etapa e depois voltando do início, que é onde a ansiedade da família diminui. Mas a gente pode falar disso depois. Então, assim, primeira questão, né? É o S, que é o setting up, né? Em inglês, que seria preparar o encontro. Então, assim, primeira questão. Você tem um lugar que você consiga falar com essa família sem ser interrompido? Você pode desligar seu celular? Perfeito. Tem detalhes, assim, se sua roupa tá toda ensanguentada, você consegue trocar de roupa para ir falar com essa família? Né? Então, assim, são detalhes dos detalhes que fazem toda a diferença. Perfeito. Essa situação é... Você consegue sentar para falar com essa família? A família está sentada? Porque, assim, quando você vai dar uma notícia, as pernas tremem, a mão soa, você sente que tudo fica em câmera lenta. Então, assim, que você sente a pessoa na calçada, mas sente essa pessoa. Olhe nos olhos dela, fique de frente com ela. Né? Prepare isso, descubra o nome da pessoa, do paciente que você está indo falar com essa família. Né? Tem coisa, é o paciente do trauma. Oi? Não, é o seu João, é a dona Maria. Né? Você é o esposo, como é seu nome? Né? Eu sou o médico, fulano de tal, essa aqui é a enfermeira. Né? Se você conseguir ter esse tempo, né? É claro que foi o que a gente conversou. Tem horas que a gente entra na sala e a gente é quase atropelado. Mas se a família te dá essa oportunidade, empatia, respeito, né? Consideração, afeto, né? A gente está ali pela vida do paciente e a gente está ali pelo outro. Eu falo que o profissional da saúde, ele está dedicado ao outro.
Então, assim, se prepare. Se trocou o plantão e você não acompanhou o paciente, entenda, lê o prontuário, entenda o que aconteceu. A família vai te questionar. Vá preparado, tá? Essa é a primeira questão. Perfeito. Segundo, o P, né, de perception. Então, o que a família sabe? Né? Sente. Oi, dona Maria, tudo bem? O que aconteceu com o seu João? Como é que ele chegou aqui? Como é que ele estava em casa? Não é só para você, profissional, isso. É para a família. É para a família. Ela precisa Isso a gente entender faz muito. No SAMU a gente faz muito perguntando isso. o que ele tinha, como a senhora. A gente pergunta e deixa ele falar, né? E é nisso que a compreensão deles muda muitas vezes, né? Interessante essa etapa e serve muito para nós aqui do pré. Legal, foi só um Exato, comentário. exato. Então, assim, por mais que você talvez tenha o prontuário, você tenha lido antes de conversar com a família, mas a família precisa trazer esse histórico. Eles precisam Perfeito. pensar: ah, ele tomava tal remédio, ah, ele ficou roxo, ah, ele chegou assim, assim, ah, eu vi ele vomitando. Eles precisam verbalizar e trazer isso, até para que eles se sintam ouvidos, acolhidos. Né? Esse é o melhor momento que a gente tem para acolher. Essa família precisa disso, tá? O I, né? Que é o invitation. O que é isso? Né? É o convite. Tá. Será que aquela família, ela está preparada? Ela quer ouvir? É claro que numa condição de óbito, foi igual eu disse no começo, não tenho mais ou menos. Eu não consigo ter meio termo. Mas numa condição de diagnóstico, né? Isso é muito possível. Olha, o que você quer saber a respeito do seu quadro? Eu não trago boas notícias. Você acha melhor a gente conversar ou você prefere que eu converse com alguém da sua família? Quem você gostaria que estivesse aqui com você nesse momento? Né? Eu falo que assim, nunca vá sozinho conversar com uma família e nunca converse com um paciente ou um familiar sozinho. Você precisa de apoio e o familiar também, tá? Então não faça nenhuma condição só, né? Sempre vá com Perfeito. alguém, né? Esse é um erro comum. É um Muito erro comum, comum. né? E assim, não pela condição de que eu tenho uma testemunha e tal. Não, né? Entenda que a gente pode se ajudar. Uma percepção que às vezes o médico não tem, o enfermeiro, a psicóloga, alguém tenha, né? Às vezes é muito comum o médico, então, a gente entubou, e aí eu paro, eu falo assim, né? Dona Maria, você sabe o que é entubar? Não. Né? Ah, ele está ligado ao ventilador. Ela tem ideia do que é um ventilador? Né? Às vezes ela vai pensar que o ventilador é aquilo que ela tem na casa dela. Sim. Né? A nossa realidade é muito diferente. A gente sabe. Ah, o paciente parou. E, Né? Sim. entende? Então, a habilidade de comunicação, ela é fantástica. E respeite aquilo que o paciente quer saber. Só bem breve, essa condição, né, do convite, do quanto o paciente quer saber. Tive uma experiência durante o Covid, onde um casal estava hospitalizado. Os quartos não eram de frente, mas eles eram no mesmo corredor. E assim, eles não se viam, mas eles conseguiam se ouvir e entender o que estava acontecendo. E aí o médico me chama e fala: olha, né, o esposo faleceu, a gente precisa ir lá dar a notícia para a esposa, que está no quarto da frente. Tá. Deixa eu conversar com ela primeiro, deixa eu atendê-la e aí a gente, né, faz a notícia. Ok. Mais de uma hora de atendimento. Em momento nenhum, ela me perguntava se ele havia morrido ou não. Nenhum. E quando eu questionava,
você está perguntando sobre a condição dele, ela falava assim, então, quando eu for embora, eu preciso fazer tal coisa. Ela fugia o tempo todo, o tempo inteiro. Ela mostrou para mim que ela não queria saber. Ela não estava preparada para lidar com aquilo naquele momento. Ela não queria que eu Perfeito. verbalizasse para ela. Quando eu levantei, né, agradeci por ela. Ela me contou a história deles, desde quando eles se conheceram. Quando eu levantei e agradeci por ela ter compartilhado comigo, ela segurou no meu pulso, olhou para mim e falou assim, quem vai cuidar do sepultamento dele? Falei, a família já está cuidando. Só isso. Você quer saber mais alguma coisa? Não, obrigada. Em momento nenhum, ela sabia, Ela mas já ela não tinha queria, a resposta, né? Ela só não queria ali ela que não queria ouvir isso. ouvir Era o tempo dela, né? o tempo Então, dela. o Exato. convite do diálogo é isso. É Importantíssimo. respeitar o quanto ele quer ouvir, né? Se ele não quer ouvir naquele momento, se disponibilize para conversar quando ele der conta, quando ele quiser. O K, né? O knowledge, o que é isso, né? Transmitir as informações. Aí, de fato, é ok. Então, o que a gente tem aqui? Né? A gente tem esse diagnóstico, essa situação, e nunca numa condição de que não temos mais o que fazer. Chegamos no fim da linha. Nunca, né? Independente da condição do paciente. Né? Seja sincero, traga informações reais. Não omita nada uma vez que o paciente quer saber sobre a condição Perfeito. dele, tá? Mas quem somos nós para tirar a esperança de alguém? Né? O que a gente sabe do tempo dele, da porcentagem? Né? É muito comum. Doutor, quanto tempo eu tenho? Sim, A gente não tem essa resposta. A gente não pois é. pode dar essa resposta, né? Então, assim, o que a gente pode? Olha, o tempo eu não sei. Eu consigo garantir que o tempo que for, o que a gente puder fazer, nós vamos fazer. Isso é uma abordagem humanizada. Isso é empatia. Isso é respeito pelo outro. Né? E é a prática, né? É fazendo, Com é se certeza. colocando no lugar do outro. Como seria para você ouvir isso, né? Como seria para você estar com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão nessa situação? Então sempre tem, eu falo que assim, a gente nunca consegue se colocar no lugar do outro. O lugar do outro é sempre o lugar do outro. Por mais que a gente fale assim, eu sei o que você está sentindo. Se você nunca passou, será que você sabe mesmo? É, com certeza não. Não, né? Mas assim, se disponibilize a entender o outro, mesmo que não seja no lugar dele, tá? O E, emotions, né? Quais são as emoções? O que vem aí? Né? Então, cada paciente reage de um jeito, né? Tem paciente que ele vai te olhar nos olhos, tem paciente que ele vai abaixar a cabeça, tem paciente que ele vai querer que você toque na mão dele, no ombro dele, né? A gente nunca sabe, né? Não dá para prever, não dá para garantir, mas a gente tem reações corporais, a gente tem sinais, a gente mostra, né, no olhar, na nossa expressão, o quanto a gente está disponível para aquilo ou o quanto a gente não dá conta. Sim. Né? E tem a pausa. Você acabou de contar para ele, você deu a informação, você falou o que você tinha para falar. Ele está processando tudo em câmera lenta. E às vezes você falou 200 coisas, mas ele só ouviu que é grave e que é incurável. Mais nada. Nada além daquilo. Né? Tem uma condição paliativa, tem uma. Ele não vai ouvir nada daquilo. Uhum. No... Então, vá o tempo todo se certificando do quanto ele está entendendo. Assim, Perfeito. você entendeu?
que você está pensando a respeito do que eu te disse? Tem algo que eu possa fazer para te ajudar? Do que eu te falei, tem algo que você gostaria de me perguntar e eu não te disse? Tá? Então, é esse processo de se disponibilizar, né? E deixar a expressão vir. Se ele precisar chorar meia hora, entregue lenços e fique ali meia hora com ele. Eu falo que toda vez que a gente for para algum atendimento, eu sei que o nosso tempo é corrido, mas a gente precisa de um tempo. E a gente precisa estar Perfeito. disponível nesse tempo, porque a gente não sabe o que tem. Justo. O S, né, que é o último, Straw e Summary, que é, né, vamos resumir e quais são, né, as estratégias, o que a gente vai fazer aí. Então, vamos fazer um apanhado para, de fato, ver, né, o que o paciente entendeu e quais são as estratégias. Quais são as alternativas? O que a gente tem? Então, eu falo que, assim, ele é lindo, funciona muito bem, Sim. ajuda muito, né? Mas, para além de qualquer coisa, né? O se disponibilizar, o estar ali de cabeça, né? Mesmo que sofrendo, a gente se apega, a gente se envolve, né? Mas esteja disponível para aquele paciente. Eu acho que para aquela Perfeito. família, isso, sem dúvida alguma, é o mais importante. Então, fantástico. Acho que, apesar, né, de ser um protocolo direcionado aí para comunicar más notícias para o paciente, ele se enquadra em muitas situações para os familiares, né, para as pessoas ali que estão próximas e para nós, realmente, algumas etapas ela faz todo sentido. E vou aproveitar que você está aqui com a gente. Teve uma pergunta interessante aqui de um colega, né, Dr. Jorge Vigorito. Um grande abraço, anestesista, um cara fantástico. Ele pergunta o seguinte aqui: seria justo a gente medicar um parente em choque com a notícia e privar ele ali de uma despedida, né? Por exemplo, dar uma medicação calmante ali, né? Muitos falam, tem que dar um calmante, tem que dar um calmante. Isso é válido ou é bom não realizar isso? O que muitas vezes você pensa aí sobre a situação? Ou é uma avaliação muito individualizada ali do momento? Eu acho assim, cada caso é um caso, né? Uhum. Eu acho que a primeira questão, o porquê medicar? O porquê ele não dá conta? O porquê ele não quer ver? O que tem aí? Né? Entender, ok, a condição de fugir, de negar, né? Todos nós temos isso, mas Sim. por quê? Né? É diferente, talvez, de uma condição de uma pessoa que desmaia, Tá. né? Não volta, né? Eu já presenciei uma mãe num processo, né, de conversão aí, a tarde inteira na sala de emergência, repetindo, né? Meu filho tá aqui do lado, meu filho tá aqui do Sim. lado, né? A notícia nós já tínhamos falado inúmeras vezes, não, meu filho tá aqui do lado, meu filho tá aqui. Colocava em pé, ou não tinha força nas pernas, então assim, Uhum. são situações e situações, né? Eu acho que a condição da Perfeito. medicação, o médico conseguiria avaliar, né? Talvez até muito melhor do que eu nesse sentido. Mas como psicóloga, a estratégia seria, pera, o que não está dando Tá. conta? O que tem aí? Perfeito. Né? O que falta? Né? Tem algo, né? Tem algo da fantasia, tem algo do arrependimento, tem algo da culpa. O que tem aí? Vamos tentar trabalhar isso enquanto a gente pode, porque depois que você dopa, você também tira a possibilidade dela enfrentar e elaborar. E aí? Perfeito. Uhum. Né? Então, eu acho que é algo que a gente tem que tomar cuidado, mas avaliar cada caso. Perfeito. Eu nunca mediquei ninguém nessas crises aí conversivas, né? Até porque aquilo que você falou, né? A gente consegue conduzir isso de uma outra forma, entendendo, deixando ela falar, muitas vezes conversando, né? Colocando a mão, enfim, examinando, né? Deixa eu ver sua pressão, tá Uhum, bem, não precisa, isso aqui não vai uhum, te ajudar, enfim. Eu já uhum. conduzi assim, mas eu nunca mediquei, né? Apesar de muitos pedirem, né? Doutor, tem que Sim. medicar, ela já usa calmante. Enfim, muitos já. Eu vejo muitas vezes até um familiar já trazendo algum remédio para alguém, né? Que eventualmente ele toma. Umas coisas Ou meio assim, mesmo eu que. vou lá em casa buscar fulano para trazer Isso, aqui para você isso, falar e você ir lá exato. medicar, porque ela vai infartar, ela É vai passar mal. exato.
Quantas vezes isso já Como... não aconteceu, né? Até tem uma pergunta aqui de um outro colega, né, o Dr. Vitor Leme, grande abraço aí para ele. Ele coloca assim, ó, já deixei gravarem em momento de sensibilidade para a família entender. Isso é permitido? Existe alguma legislação, alguma coisa que nos impeça disso? Porque muitas vezes a família quer que você grave, ou quantas vezes já não me pediram, doutor, o senhor não conversa com a irmã que mora longe, porque eu não consigo conversar com ela ou falar para ela que ele morreu. É uma situação que é difícil para a gente, né? Imagina você pegar um telefone para falar alguém que você não conhece, que você nunca viu na vida e dizer que a irmã dela, o familiar, faleceu por telefone. Muitas vezes pessoas que moram longe, outro estado, né? Qual que é a sua opinião sobre isso e da filmagem? Se a família pede, né? A família, doutor, eu posso filmar o senhor falando porque eu vou mostrar para um irmão, para um parente que o senhor veio aqui, que ele estava nessa condição, mas infelizmente ele morreu? Qual que é a sua opinião em relação a isso? Você já teve alguma situação como essa também dentro aí da sua carreira? Assim, o que eu sempre peço, né? Para que a família consiga dividir isso com o Tá, restante dos familiares, né? Eu falo que assim, a gente dá a notícia para quem está ali, né? perfeito. O que eu normalmente faço? Converso com 2 ou 3 pessoas junto com o médico. O médico sempre é ele quem dá a notícia. Eu presto o suporte emocional, né? O controle de crise, a orientação em relação documento para quem vai ligar, o que vai fazer, porque né, a pessoa se Certo. perde nesse momento. Super perdido. Olha, mas tem mais 10 pessoas lá fora. Tá bom, vamos lá fora. Ah, você fala? Não, não sou eu que falo, né? O médico já falou para você, para você e para você. Agora, a gente precisa que vocês repassem isso para a família. Vocês conhecem melhor do que eu e do que o médico quem está lá fora, né? Eu acho muito complexo essa condição do gravar, do que falar, como falar, quem está do outro lado da linha, né? Então, até pela condição, né, da lei de proteção de dados, né, o quanto isso pode talvez complicar essa condição. Então, assim, eu, né, o psicólogo não dá a notícia, quem dá a notícia é o médico. A gente acolhe, Perfeito. a gente organiza, a gente controla a crise, a gente orienta e a gente presta suporte emocional, né? Mas é muito isso. E lá fora, eu vou junto. Com quantas pessoas estiverem lá fora, né? Mas não sou eu que falo. Eu preciso que vocês falem. Quem está mais organizado para falar e contar para o restante da família? Ah, vai passar mal, vai ter crise. Tudo bem. É isso mesmo. É o esperado. Né? Estranho seria se não tivesse. Né? Sem Como dúvida. receber bem essa situação? Não tem como. É um momento muito crítico mesmo, né? Um momento muito difícil, mas eu acho que hoje a gente conseguiu aqui sintetizar muito bem o assunto, esclarecer muitas dúvidas e tentar nos organizar melhor, né? E treinar essa habilidade que é comunicar umas notícias, que não é fácil, que nós infelizmente não aprendemos na faculdade, né? Existe uma negligência muito absurda em relação ao tema, né? Então, uma falha na formação do médico, com certeza, né? A psicologia ela devia estar muito mais presente, até porque hoje o que gera muito estresse, né? O que gera muito processo é a relação médico-paciente conflituosa, né? O médico que não sabe conversar, às vezes, tecnicamente ele é perfeito, ele é muito bom, mas ele não consegue conversar com o paciente, com a família, isso gera ali aquele atrito, né? Então, já vi muito isso acontecer, apesar de fato não ter ocorrido nenhum erro técnico, mas o médico não soube se expressar adequadamente ou passar informação e a família questiona, né? A família acaba muitas vezes até culpando ele por algo que não existiu, mas pela falta de habilidade, isso vem lá da formação, né? Vem da formação, essa deficiência é algo que precisa ser mudado, né? Eu já vi E notícias de óbito onde a condução, né, do envolver a família, do acolher a família, foi tão bem uhum, feito que a uhum, família agradece. Você acabou de dar uma notícia de óbito e a família sim, agradece, sim, né? Então, assim,
A gente precisa olhar para isso, a gente precisa falar disso, a gente precisa ensinar, né? Eu tenho um carinho especial pelos residentes que vão passando pela emergência, Claro. justamente porque, assim, eu falo que é o olho do furacão, né? E é ali que a gente Com aprende, é certeza. ali que a gente gosta do que faz. Então, assim, vamos fazer bem feito, né? Então, eu sempre, principalmente os R1, né? Vem cá, o que você vai falar para essa família? Fala para mim. Ah, eu vou falar assim, 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 assim. Beleza. Vamos Perfeito. lá. Perfeito. A gente dá a notícia, termina. Vem cá. Como é que você tá? E muitas vezes, né? Rola um choro, rola um. Ai, eu lembrei do meu avô, ai, eu lembrei do meu pai, Não, ai, com parece certeza. que. Então, assim, a gente se identifica. E tudo que bate com as nossas identificações, a gente sofre, sofre muito, né? E eu falo que, assim, o profissional da saúde, ele é posto à prova o tempo todo. Porque a gente está ali com o que a gente tem tão nosso, que é o que é o instrumento de trabalho do profissional da saúde? Nós mesmos. Sem dúvida. É a nossa Então, habilidade, né? A nossa presença, a nossa comunicação, né? exato. É o nosso coração, é a nossa mente, Sim, é o que a gente comunica, é o quanto a gente é receptivo, ou às vezes o quanto a gente pode ser agressivo, porque, né, tá cansado, tá estressado, tá sofrendo, não sim, conseguiu digerir bem aquilo que aconteceu. Nós somos seres humanos, né? Tem dia que a gente tá muito bem, mas perfeito. tem dia que a gente não tá. E a gente também tem esse direito, né? Somos Então, falhos, né? muito. Exato. Poxa, Muito. que papo legal e bom, já até extrapolamos um pouquinho o nosso horário combinado, né, das 21 horas. E eu vi aqui diversos comentários de diversos colegas que trabalham comigo, trabalham no São Vicente, doutor Marcelo Camura, o doutor Maurício Cury, doutor Vitor, vários fizeram diversas perguntas. Aí até uma pessoa pediu a recomendação de leitura, então depois se você quiser citar aí nos comentários finais o que você sugere para os médicos, enfermeiros, emergencistas, todo mundo que gosta da área ler, né? Se tem algum material aí para que eles possam ler e entender melhor sobre isso. Protocolo Spikes eu acho que você encontra na internet, né? Recomendo a leitura, sem Sim. dúvida. E encerro aqui dizendo, né, que, poxa, agradeço sua participação, informo aqui o nosso público que, bom, eu trabalho com emergência, trabalho lá no hospital, né, como cirurgião, e criei, né, estou trabalhando aí com curso e lancei um programa agora que chama-se Emergência na Prática e todos esses assuntos que são pouco abordados na nossa formação, como comunicação de más notícias, eu vou colocar lá como um extra, né, como um bônus, e a nossa conversa com certeza ela vai constar lá, assim como as aulas. Então, convido aqui a todos que estão nos assistindo, inclusive você, para que se inscreva na Semana do Emergencista, que já está acontecendo lá. O link está na minha bio do Insta. Então, já aconteceram duas aulas e amanhã a gente solta mais uma. E eu sou um grande defensor de discutir esses temas que as pessoas não gostam, que as pessoas acabam negligenciando, esquecendo, achando que isso não é bacana, que não vai ter público. Muito pelo contrário, né? Eu acho que é quando a gente toca ali o dedo na ferida desses assuntos que a gente cresce, que a gente amadurece, que nós acabamos nos desenvolvendo. Porque aquilo que é falado amplamente, a gente vai aprender até por osmose, né? De tanta carga, de tanto aquilo que a gente escuta, aquilo vem e entra na nossa mente de alguma forma. Mas essa habilidade que nós discutimos hoje, né, esse tema, ele é muito importante. Eu vejo, né, que na medicina e na área da saúde como um todo, essa sensibilidade que você demonstrou, né? Essa empatia, esse querer ver, esse cuidado, né? Esse carinho que nós precisamos ter com os pacientes, com a família, no momento tão crítico, isso vem sendo deixado de lado, né? Vem sendo colocado em segundo plano e não pode acontecer isso. Eu acho que o médico ele trata as pessoas, não trata somente as doenças, né? E eu acho que a nossa formação está deixando isso muito de lado, está desvalorizando a parte humana e querendo somente que a gente faça brilhantes diagnósticos, brilhantes condutas, opere brilhantemente, mas não saiba, não nos cobra conversar com o familiar, explicar que tudo foi bem, ou muitas vezes alguns colegas nem se dão o trabalho de ir lá conversar com a família após terminar um procedimento, o que eu acho um absurdo. Eu acho que é uma falha tão grande e
acaba arruinando todo um belo trabalho feito aí do ponto de vista técnico. Então essa habilidade ela é importantíssima e vale tanto quanto a nossa habilidade mental, nossa habilidade de realizar alguma conduta, é saber conversar, saber compreender, saber ali realmente se colocar ali, né, um pouquinho na posição do outro para que a gente possa, né, ter um pouco mais aí de humanização nesses assuntos e na medicina como um todo, porque infelizmente eu vejo que a gente está indo para um caminho muito diferente daquele que tempos atrás ainda existia, né? Hoje a falta de tempo, o estresse, a agitação, a quantidade excessiva de pacientes vem nos trazendo estresse, né? E depois eu quero até conversar com você para uma outra live para a gente falar um pouquinho sobre o burnout, que eu vejo que muitos colegas, que muitos profissionais estão assim estressados, né? Estão naquela fadiga mental extrema. O Covid exacerbou muito isso, né? A gente viu várias pessoas aí descompensando, né? Pelo estresse que o Covid nos trouxe. Mas precisamos nos cuidar, precisamos fazer, né, a nossa autocrítica, entender, né, os nossos pontos positivos, nossos pontos falhos e desenvolver. Mas a nossa conversa hoje ela veio aí de encontro de algo que vejo que tem muita coisa para melhorar, né? A gente preza muita qualidade, em contrapartida não trabalha a parte da humanização, a parte de conversar, a parte de mostrar para as pessoas aquilo que você tentou fazer, né? Não é só fazer, é fazer, explicar e deixar claro para a família e para o paciente tudo aquilo que você tentou. Então, obrigado. Agradeço muito a sua presença e vou deixar aqui para que você, aí, em 3 minutinhos, dê as suas considerações finais e dê uma recomendação de leitura aqui para o nosso público. Bom, eu queria agradecer imensamente o convite. Eu falo que a emergência é a menina dos olhos, né? Sim. Foi uma área que eu não imaginava que eu iria amar tanto. Então, se eu tenho até que tomar cuidado, senão eu me emociono, de verdade. Eu acho que se tem um lugar que o psicólogo precisa estar é na emergência. Sem dúvida. Então, a condição, muitas vezes, desse afastamento, né, profissional, dessa frieza, dessa rispidez, é uma condição de defesa do profissional. É difícil se apegar ao paciente, é difícil se apegar à família. Quando a gente escuta a história, quando a gente entende que seu João, a Dona Maria, gosta de churrasco, de cerveja igual a gente, né? Que tem filhos, que tem netos, que se aposentou e está indo morar no sítio, né? Tudo que bate, tudo que a gente se identifica, né? Então, Perfeito. muitas vezes é mais fácil, né? Se afastar, não se envolver tanto, não se comunicar, né? Não entregar de fato para a família e para o paciente aquilo que a gente tem de melhor, que é o nosso respeito, é a nossa empatia, é o que a gente faz para além da nossa técnica, né? Eu falo que, assim, eu tenho muita amizade com o pessoal da cirúrgica, né? Às vezes eu brinco, né? Abrir e fechar é fácil, né? E ouvir, né? Ir lá conversar, ir lá falar que deu certo ou que não deu muito certo, né? Então, assim, é um exercício que precisa ser feito, né? Somos falhos, mas só vamos aprender fazendo. Eu falo que é só dando a cara para bater que a gente vai aprender, né? Uma notícia de óbito nunca é fácil, né? Eu já saí, né? Sendo muito sincera, de notícias de óbito onde eu fui chorar. Então, assim, somos seres humanos, né? E tá tudo bem quanto a isso. E muito ainda a se falar sobre isso, a fortalecer essa área, a pensar junto, a trabalhar junto, né? Então, estamos aqui para isso, né? Vamos dividir, vamos pensar junto. Muito bom. Né? Muito do que eu sinto, o médico sente, a enfermeira sente, né? Tá todo mundo no mesmo barco e se a gente caminhar junto para o mesmo lado, a gente vai mais longe. Né? Com então, acho que certeza. isso é o mais importante. Vou mandar nos comentários, né? Os livros e tal, e sempre pensar nisso.
É uma luta aí constante, né? Em tudo. Na condição do burnout, na condição do suicídio, né? Isso aumentou absurdamente. Então, Muito. a gente precisa olhar para isso, né? O que chega hoje na emergência em relação a isso, né? Isso mostra uma condição de adoecimento significativo. E a gente precisa olhar para isso. Muito obrigado pelo convite. Eu fiquei Fantástico. muito Poxa, feliz nós mesmo de aqui, coração. E o estamos aí. público aqui, o público, eu acho que, tanto quanto eu, estamos aí muito agradecidos, né? Empolgados com a sua fala, e toda vez que a gente escuta alguém falando com tanta propriedade do assunto, nos dá mais interesse de ir atrás, de estudar, de compreender, né? E exercitar de novo essa parte humana, né, da área da saúde que infelizmente vem sendo deixado de lado. Então agradeço de coração você ter participado, né? E é um tema que precisa ser falado, né? Hoje a gente conversou, mas daqui 6 meses precisa falar de novo, e depois de 6 meses tem que falar de novo, para que isso não fique aí no limbo, né? Ou a gente só Com se lembrar disso certeza. quando vai ali precisar agir numa situação onde na qual você não pode muitas vezes não estar muito bem preparado. Então Exato. agradeço, eu acho que a gente conseguiu sintetizar o assunto. Eu tinha muitas dúvidas que hoje você conseguiu esclarecer perfeitamente para mim, com muita clareza, com muita calma, né, e com uma transparência sobre o assunto, uma realidade, né, que poucas vezes eu vi. Então parabéns pelo seu trabalho, pelo seu entendimento, pela sua sensibilidade, né? Eu acho que todo mundo que nos assistiu hoje aqui vai sair aí com um ponto de reflexão, né, com poxa, será que realmente eu estou sendo o melhor que eu posso ser? Será que eu não posso fazer um pouco além daquilo que eu estou fazendo? Né? Não estou falando do ponto de vista técnico, mas sim daquelas habilidades não técnicas, né? As soft skills, como o Dr. Marcelo que citou, que a gente precisa exercitar. Não adianta a gente ser muito habilidoso tecnicamente e esquecer que existe ali um ser humano, que a gente trata ali o paciente, não só a doença. Nós tratamos a família, nós precisamos entender que existe um contexto, existe ali toda uma série de situações que precisamos entender, compreender e fazer o que a gente foi aí preparado e treinado para fazer na sua mais ampla condição, né? Que é cuidar das pessoas. E eu vejo que, infelizmente, alguns médicos hoje não gostam de cuidar das pessoas. Eles gostam de ser médicos, mas gostar de pessoa, infelizmente, está difícil. Então, parabéns, obrigado. Deixa aí a sua recomendação de Agradeço. leitura para nós. Deixa E aí. mais uma vez, convido a todos aí para participarem da Semana do Emergencista, a se inscreverem lá, porque no meu programa, Emergência na Prática, todos esses temas que não são tão técnicos como a gente imagina, mas são fundamentais para exercer ali a nossa melhor profissão, a nossa melhor medicina, a nossa melhor enfermagem, que é treinar essas habilidades, né? Um profissional isso é completo quando ele entende que atrás daquela doença, muito antes daquela doença, existe um ser humano que é querido, que é respeitado, que significa algo para alguém e que tem uma história. Então a gente precisa respeitar as pessoas. Então, meu muito obrigado, um grande abraço a todos, boa noite e de coração, parabéns pelo trabalho, parabéns, sensacional. Eu que Obrigado, agradeço. Obrigada a todos. Um abraço. grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Obrigado, valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.